Olha só esse flagrante que eu trago já no começo do programa. Você que mora aqui em Uberlândia, na região do bairro Moarama, Alto Moarama, preste atenção neste veículo carregando um barco. Olha lá, é uma picape que está puxando um barco. Olhando assim, você fala, poxa, é alguém que está indo pescar, né? Alguém que está, ó, saiu de madrugada, vai pescar, vai sair, vai para algum rancho. Não. Na verdade, nós vamos tratar agora de um furto, de um crime praticado aqui na nossa cidade. E, infelizmente, uma família que ficou no prejuízo depois que esse barco, essa embarcação acabou sendo levada. Débora Pérez, a primeira a participar junto com a gente, ao vivo aqui no Balanço Geral, para trazer as informações. Como é que a família percebeu, né, que tinha sido vítima de um furto, hein, Débora? E vamos entender especificamente da onde que foi retirado essa embarcação. Bem-vinda, boa tarde. Oi, Rafa, boa tarde a você, a todos que nos acompanham nessa edição do Balanço Geral. Essa família percebeu no momento em que o crime estava sendo praticado, viu, Rafa? Esse morador desse prédio flagrou, gravou, registrou todo esse momento da sacada dele, e o dono dessa embarcação, que mora em cima também nesse prédio, estava acompanhando de perto toda essa movimentação. Essa situação aconteceu por volta das 4 horas da madrugada. Ele ouviu, então, que estava acontecendo alguma coisa ali no estacionamento. Essa embarcação estava no estacionamento, estava totalmente segura ali, com vários cadeados, com um sistema de segurança, mas nada disso impediu que esses homens levassem, então, portanto, esse barco. Caso que aconteceu aqui na cidade de Uberlândia, no bairro Alto Moarama, a partir do momento em que esse morador ouviu, então, que alguma coisa estava acontecendo no estacionamento, ele correu ali já para a sacada e acompanhou de perto, então, toda essa movimentação e não pôde fazer nada. Ele até pensou que ele poderia, então, portanto, descer, mas estava com medo de que algum deles pudesse também, portanto, estar utilizando uma arma de fogo, e aí com certeza a situação preocuparia ainda mais não só ele, mas toda a família também que estava dormindo ali no momento em que tudo isso aconteceu. Como o barulho foi muito alto, aí o vizinho de baixo também ouviu e registrou, então, portanto, e é esse vídeo que a gente está falando, que está sendo exibido aqui agora na tela do Balanço Geral, em que a gente consegue observar uma estrada levando, então, portanto, essa embarcação. Isso aconteceu em um estacionamento de um prédio que fica aqui no bairro Alto Moarama. Aconteceu nessa madrugada, caso que está sendo monitorado pela Polícia Militar e também pela Polícia Civil, que já investiga toda essa situação. A gente vai ouvir agora mais informações com a própria vítima de toda essa história. O dono dessa embarcação, que conversou comigo nessa manhã, preferiu não se identificar, mas contou exatamente como tudo isso aconteceu. 4 horas da manhã, eu me deparei com 3 indivíduos numa estrada preta, meu portão aberto, a metade do meu barco já para fora. Esses indivíduos, eles conseguiram levar meu barco sem engatar ele na carretinha dele, a carretinha na estrada, com as 2 pessoas segurando o barco pela mão, e desceram sentido aclimação. Eles demoraram cerca de 50 segundos para fazer essa ação. Meu barco é um barco que eu utilizo para pesca, com motor de 40. Fica parado aqui, né? Uso somente quando eu vou fazer minhas pescarias. Nunca pensei que isso ia acontecer, principalmente porque ele estava com 4 cadeados, mais os cadeados do portão. Cortaram tudo, e numa ação de 50 segundos, conforme eu disse, eles realizaram esse ato de crime, e eu, infelizmente, vi pela sacada do meu apartamento esses indivíduos levando minha embarcação embora. É uma sensação de impotência, de revolta. Não tem como não ficar revoltado, né, Rafa? Caso que infelizmente aconteceu aqui em Uberlândia. Essas imagens já estão percorrendo grande parte das páginas aqui de Uberlândia, todo mundo comentando em relação à violência que tem acontecido não só nesse bairro de Uberlândia, mas em toda a cidade. A gente tem mais informações em relação a esse veículo, né? A gente está falando de uma embarcação que tinha ali todos os registros adequados, era também uma embarcação que estava emplacada, e a gente tem inclusive mais informações para que a gente consiga contribuir também nesse processo de buscas. Quais são então essas informações? A fabricante dessa embarcação é a Multináutica. Esse é o modelo Black 500, o motor Yamaha 40 HP, e a placa é HOE
7898, imagens essas que você, claro, está assistindo aqui agora na tela do Balanço Geral. Então aconteceu nessa madrugada, por volta das 4 horas da manhã, todo mundo estava dormindo no prédio, parece ser uma ação que já estava muito bem orquestrada, eles já pareciam entender muito bem do que se tratava, desse prédio, quem morava ali, que essa embarcação estava ali, até porque esse homem me contou que ele gasta, em prática, em média, assim, mais ou menos 40 minutos para conseguir trancá-la. Tem um sistema de segurança, haviam diversos cadeados e tudo isso foi muito bem planejado por esses bandidos que gastaram menos de 1 minuto para conseguir levar essa embarcação e já foram flagrados em algumas avenidas e ruas aqui da cidade de Uberlândia. Até o momento não temos a identificação desse veículo, não temos a identificação de nenhum dessas três pessoas envolvidas nesse crime, mas é claro que é um trabalho que está sendo feito pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, e a gente vai continuar também acompanhando, e se você viu, também pode contribuir com as investigações, né, Rafa? Exatamente, até pelo deslocamento, né, que esse veículo fez ali na região do bairro Aclimação, região também do bairro Alto Moarama. Agora, Débora, é importante a gente deixar muito claro para os amigos do Balanço, esta embarcação, ela estava dentro de um estacionamento de um prédio, de um condomínio, estacionamento de um prédio. E além de estar lá no estacionamento de um prédio, ele estava com 4 cadeados, muito bem fechado, travado, e mesmo assim, rapidamente, como disse inclusive o proprietário, em 50 segundos eles conseguiram levar essa embarcação. Isso mostra que eles sabiam dessa embarcação, foram preparados exatamente para cometer este ato, cometer este crime. E agora o trabalho precisa ser feito rapidamente por parte das nossas autoridades para conseguir localizar o quanto antes essa embarcação e principalmente os responsáveis por esse crime e tentar entender ao mesmo tempo. Será que existe um grupo criminoso especializado em relação a crimes envolvendo embarcações? Ocorre, será também a comercialização dessas embarcações no mercado negro, onde existem receptadores que estão financiando esse tipo de prática? Isso é muito, muito sério. E outra questão, mesmo morando, poxa, em um condomínio, onde você tem toda a estrutura, você coloca o seu veículo, a sua embarcação no estacionamento, na garagem, nada disso, lamentavelmente, está protegendo a sociedade de Uberlândia em relação aos invasores, em relação aos furtos e aos crimes.